galerinha, 16ª aula, 16ª, isso mesmo, você não está errado não, 16º encontro, mais um passo a passo, reta final, estamos chegando já no finalzinho de novembro, então reta final aí para você que está tentando o Enem agora em 2020, em meio a todo o processo de pandemia. Não se preocupem, conteúdos saindo toda semana fresquinhos para vocês. Se possível, no final, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like e, por favor, não deixe de curtir toda semana esse bom e velho encontro aqui com a história, toda segunda às 7 horas da noite. Gente, nosso encontro de hoje, revoltas regenciais. Galera, são várias revoltas, é um período bastante conturbado da nossa história e na hora que a gente para e analisa os motivos de tantas revoltas, vocês vão ver que existem alguns pratos cheios para esse momento. O que vale destacar para vocês nesse exato momento é: período regencial é o momento com o maior número de revoltas na história do Brasil. Exatamente. Então, em nenhum outro momento, período colonial, período imperial, período republicano, em nenhum outro momento da história do Brasil tivemos tantas revoltas como no período regencial. Foram exatamente 6 revoltas. É muito provável que no colégio ou no próprio cursinho você veja 5 revoltas, parando na revolta dos malês e esquecendo a revolta da cemiterada. Mas o pessoal que está na Bahia e que está querendo fazer provas como a UNEB e a UESB, é muito importante que eu acabe tocando também no processo da cemiterada, porque ela pode cair em sua prova. Então, percebendo o período regencial e essas revoltas regenciais, tem alguns destaques para a gente fazer. Primeiro aqui, ó, a gente coloca em ordem de importância, então a mais importante é a farroupilha, a menos importante é a cemiterada. Então o que é que a gente quer dizer com isso? Provavelmente para a sua prova, a que mais vai cair vai ser a farroupilha, a que menos provável que caia vai ser a questão da cemiterada. Isso é importante para você perceber. Segundo detalhe é: as 4 primeiras, farroupilha, cabanagem, sabinada, balaiada, são revoltas que têm algumas características em comum. Por exemplo, todas as 4 são separatistas, elas não aguentam mais estar no Brasil e querem o seu processo de separação. Calhau, qual é a diferença dessas para as revoltas separatistas que a gente aprendeu no passado? A maioria das revoltas separatistas, elas são influenciadas pelo iluminismo e estão no que a gente chama de final do século XVIII. Então a gente vai ver Inconfidência Mineira, revolta literária, Conjuração Baiana. Então tem uma série de revoltas importantes e a gente finaliza com a Revolução Pernambucana de 1817, já no início do século XIX. Então, farroupilha, cabanagem, sabinada e balaiada, elas são revoltas separatistas. Além de revoltas separatistas, elas têm também outra coisa em comum. Elas também querem a república. Isto é extremamente importante para você na hora da prova. Outra coisa também legal é você perceber que a farroupilha e a sabinada, elas são revoltas de elite. Então eu vou fazer a prova. O que é que eu tenho que ficar esperto? Farroupilha e sabinada, revoltas elitistas que têm 2 objetivos em comum: separação e início da república. Da mesma forma como a cabanagem e a balaiada. Querem separação, querem república, mas são revoltas populares. Fique atento em relação a esse detalhe. Outra coisa importante que você também tem que ficar bastante ligado é em relação à revolta dos malês. Revolta dos malês é uma revolta de pretos com origem muçulmana. Então eles têm um objetivo claro de criar um califado. E aí você está em casa e fica se perguntando: poxa, eu não entendo o que é um califado. Califado, galera, nada mais é do que a criação de um estado muçulmano. Então o objetivo do ISIS na região da Síria é um objetivo similar ao que os malês queriam no Brasil: criar um califado, um estado islâmico dentro de Salvador. Além disso, transformar os homens brancos em escravos e os outros escravos permaneciam na mesma condição de escravidão. Então é um processo de libertação exclusiva para os muçulmanos. E a revolta da cemiterada, que ela é muito menos cobrada, é uma revolta que está ligada em relação à criação de cemitérios.
Então, se você chegar em qualquer igreja espalhada pelo Brasil, até 1836 não existia cemitérios de maneira comum. Então, você chega no centro da cidade, você acaba vendo um cemitério, ou numa área mais afastada você acaba vendo um cemitério. Não era comum ter cemitérios até 1836. Por quê? Porque a maioria das pessoas que tivessem uma origem católica, maioria da população brasileira, elas eram enterradas dentro da igreja. Então, por conta do enterro parar de ser na igreja e começar a criar um enterro dentro de um cemitério, a população se rebelou, coisa do demônio, eu quero ser enterrado assim como meus pais, assim como os meus avós, dentro da igreja, fizeram o espetáculo da derrubada das paredes do muro do cemitério do Campo Santo, aqui em Salvador, com o objetivo de não permitir a criação de cemitérios. Por debaixo dos panos, a gente vai ver em algumas igrejas espalhadas pelo Brasil também enterros para além de 1836. O que você percebe aqui? Na lei, o Brasil diz que não pode a partir de 1836. Na prática, eu já vi pessoas enterradas dentro de igreja até 1898. O que você consegue entender como nem sempre o que está na lei acaba estando na prática. Agora é importante a gente entender, professor Calhau, por que tantas revoltas? Por que todo esse quadro de revoltas espalhados no Brasil? Aí a gente chega aqui, ó, período regencial. É o período com o poder descentralizado. Esse aqui é o primeiro motivo. Você não tem um líder claro, assim como existia no primeiro reinado. Quem era o líder claro? Dom Pedro I. Quantas revoltas a gente teve? Guerra Cisplatina, Confederação do Equador. Quando a gente chega no segundo reinado, quais são as revoltas que a gente tem? Revolução Praieira, e se você quiser contar como um movimento revoltoso, Guerra contra o Paraguai. Então a gente não tem o número de revoltas passando tantos anos como a gente tem nesse momento. Por quê? Porque o poder está descentralizado. Primeiro motivo para tantas revoltas. E tem o maior número de revoltas na história. Outra coisa, ao longo do processo religioso, a gente já é um Estado católico. Você vai ler na Bíblia e vai dizer lá, porque Deus transformou Davi em rei. Então, aquela colocação da igreja perante os reis. Mas ninguém colocou regente. Então, se ninguém coloca regente, esse é o momento mais certo, esse é o momento mais claro de eu criar as revoltas. Importante essa divisão temporal aqui, importantíssima, que é a da trina provisória, período bem curto, 2 meses da história do Brasil, trina permanente de 1831 até 34, em 34 vai ter o ato adicional de 34, é espetacular, você tem que estar atento, porque o ato adicional, além de criar a Guarda Nacional, vai fazer a criação das UNAs, então a gente deixa de ser comandado por 3 homens e passa a ser comandado apenas por um. Como eles perceberam que poderia ter qualquer tipo de revolta, ou qualquer tipo de influência que levasse a se espalhar várias revoltas no Brasil, colocaram um padre, a figura do Padre Feijó, não adiantou absolutamente nada, porque a maioria das revoltas vai ocorrer exatamente nesse momento, e depois eles retiram o Padre Feijó e colocam o Araújo Lima, e aí o Araújo Lima, quando sair do poder, a gente já vai ter bastante próximo do golpe da maioridade, e o golpe da maioridade colocará Dom Pedro II no poder. Gente, para vocês ficarem bem espertos para o próximo encontro. Então, próxima aula, vamos de revoltas. E aí a gente vai falar de farroupilha e cabanagem. Depois na outra a gente fala de sabinada e balaiada e fechamos com malês e cemiterada. Espero de coração que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um próximo abraço e, por favor, não esquece de compartilhar esse vídeo e deixar o seu like. Valeu, galera! Até a próxima!